Que a clínica é soberana? Todo mundo já ouviu falar isso algum dia. Mas para a gente colocar em prática essa máxima da medicina, a gente precisa saber um monte de protocolo, de scores, de valor de referência, de exames, um monte de coisa que a gente precisa decorar. Com decorar isso, a gente vai trazer para vocês uma série de dicas, de macetes e muitas informações que vocês vão usar tanto na hora da sua prática médica quanto na hora das provas. Então, vem com a gente para vocês pegarem todas essas informações e gabaritarem as questões de clínica médica. Vamos lá? Ei, pessoal, meu nome é Giovana, sou curadora da Aristo e eu vim apresentar para vocês hoje o episódio de Clínica Médica do Decora Aristo. A gente sabe que a clínica médica é uma área muito grande, muito diversa e com uma série de informações que a gente precisa, por muitas vezes, decorar. Mas não se desesperem, que com o nosso episódio de hoje, a gente vai trazer tudo o que vocês precisam saber na hora de fazer essas questões mais decorebas. E para isso, eu convido, para nos ajudar a entender tudo isso, a Carla, do nosso time, também da Aristo. Ei, Carla. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Carla, também sou colaboradora Aristo e, como a Gil falou, vim aqui conversar um pouquinho sobre os principais tópicos de clínica médica. Como todo mundo sabe, a clínica é soberana, e é soberana porque a gente tem um mundo de assuntos para saber. Mas a gente vai aqui pegar o modelo Aristo, focando no que é Pareto, para conversar sobre o que vocês não podem deixar de saber para as provas. Bora lá, Gil! Então, Carla, a gente vai começar então com o primeiro bloco falando das doenças cardiovasculares, que acho que é muito importante quando a gente pensa na epidemiologia do Brasil, sendo, né, a maior causa de mortalidade e gerando, né, uma grande morbimortalidade, estando associada com uma série de internações, de comorbidades importantes dos nossos pacientes. Então, assim, vamos começar falando dessas doenças primeiros da área de clínica médica. E para a gente mostrar a importância desse assunto, a gente também vai trazer algumas questões para vocês ao longo, né, aí da nossa conversa. A primeira questão é da UFES, é uma questão de 2021. Ela traz para a gente uma paciente de 49 anos, portadora de hipertensão arterial, que é controlada com losartana. Essa paciente, ela não teve nenhum evento cardiovascular, não teve nenhuma história familiar de eventos cardiovasculares, nunca fumou. E aí ela vem pra gente no exame com uma pressão arterial de 128, né? E sem outras alterações no exame físico. Mas ela traz alguns exames laboratoriais, em que ela traz uma glicemia ali de 100, um colesterol total de 210, um HDL de 35, triglicérides de 160. E ela não tem nenhuma outra alteração, mas eles pedem para a gente calcular o score dela de qual seria o risco cardiovascular dessa paciente nos próximos 10 anos. Então, com essa questão, eles trazem para a gente que a gente precisaria saber o que é um paciente de alto risco e quando, né, a gente tem que iniciar as estatinas e qual que é a meta para o paciente de alto risco. Então, essa é uma paciente com alto risco, a gente teria que saber pelo colesterol total dela e sendo uma paciente hipertensa, né, que é um dado que a gente já tem, e que a meta dela seria de ter o colesterol LDL abaixo de 70. Então, assim, quando a gente pensa em alto risco, quando a gente pensa aí em doenças cardiovasculares, tem uma série de condições clínicas que aí vem na nossa cabeça, não é isso, Carlinha? Exatamente, Gil. E ainda pegando aqui o restinho da questão, vocês vão ver aí, gente, que para facilitar, porque algumas questões têm um enunciado muito grande, a gente já marcou o que é mais importante. E a Gil, ó, guardou a cereja do bolo, que foi, apesar da paciente estar ali mais ou menos, né, com uma pré-diabetes, com um colesterol um pouquinho alterado, a pressão sistólica ali perto de 130, ela fez, pessoal, um Doppler de carótidas, que já mostrava uma estenose de 20% na carótida direita. E o que essa paciente tem, pessoal? Ela tem aterosclerose subclínica. E isso, como a Gil falou, né, já vai levá-la para o alto risco. Então, a gente já exclui as alternativas A e B. E a meta de LDL para ela é 70. Se fosse uma paciente, por exemplo, que já tivesse infartado, ela seria muito alto risco. E a nossa meta de LDL seria menor ainda. E é por isso que o gabarito da questão é a letra C. E aí, puxando nesse gancho, né, das doenças cardiovasculares, a gente falou um pouquinho aqui dos riscos cardiovasculares, entendendo aí por que aquela paciente era alto risco. A gente passa também, pessoal,
para uma condição que também denota alto risco aos pacientes, que é o diabetes, famigerado diabetes, né? E o que a gente precisa lembrar sobre esse tópico? A gente vai lembrar, pessoal, principalmente da insulina. Por quê? Porque tem algumas situações que, de cara, ela vai ser a primeira escolha para o tratamento. Aquele paciente que chega com hiperglicemia franca, uma glicada ali maior que 9%, uma glicemia de jejum maior ou igual a 250, a paciente gestante, a gente sabe que isso está entrando aí um pouco em controvérsia, porque algumas vezes a gente acaba já usando a metformina, mas talvez isso é algo que ainda vai se consolidar no futuro. Para muitos casos, a gente ainda usa a insulina. Pacientes que vão submeter a cirurgia com disfunção hepática ou renal grave, a nossa primeira escolha, pessoal, é a insulina. E além de lembrar, quando a insulina ela vai entrar como primeira escolha, que são essas situações que a gente citou e várias outras, vale a pena a gente lembrar também os tipos de insulina. E a gente lembra, né? A NPH, conhecidíssima, é uma insulina de ação intermediária. A regular, pega lá o R para lembrar que ela é rápida. E as ultra rápidas, elas vão ter o S no nome. A Lispro, Asparte, Lilizina. Então é para ajudar aí a gente a lembrar, tá? E por fim, ó, uma última decorebazinha de diabetes. Os alvos para o tratamento. Quando a gente inicia, né? Onde é que a gente quer chegar? De um modo geral. Por quê? Porque esses alvos, eles mudam se a gente tem uma paciente que é criança, se a gente tem um paciente que é idoso. Mas, de modo geral, a gente vai querer uma glicemia pré-prandial menor que 130, pós-prandial menor que 180 e uma glicada menor que 7%. Ah, não, informações super importantes, Carlinha. Acho que todo mundo aqui já atendeu um paciente com diabetes. A gente já viu, assim, pelo menos eu na minha prática, já peguei paciente que tinha 11 de glicada e que começaram com metformina. E eu falei assim, gente, não, a gente tem que insulinizar esse paciente, pelo amor de Deus, né? Não é assim, não. Mas então, assim, a gente tem que saber essas informações não só para a prova, viu, galera? Vamos lembrar sempre para a gente também usar na nossa prática. E acho que além do diabetes, a gente também tem algumas outras condições e eventos, por assim dizer, que também influenciam aí na saúde cardiovascular. E um deles, acho que influencia muito na morbimortalidade dos pacientes, que é o acidente vascular encefálico. Carlinha, o que a gente precisa saber para a hora da prova sobre o AVE? Excelente lembrança, Gil. E a gente aproveita, ó, e vai num bate-pronto. Se você aí está acompanhando a gente, abre o PDFzinho do Decorar Isso de Clínica Médica e vê junto, tá? Para você não perder nada. Então, quando a gente fala de AVE, Gil, o principal fator de risco, e isso, ó, cai nas questões mesmo. Para AVE isquêmico, se a causa for aterotrombótica, a gente tem que lembrar, o principal fator de risco é a hipertensão, tá? De longe é o principal. Mas se o AVE ele não for aterotrombótico, ele for embólico, qual é a principal causa? Aí a gente já lembra de outra condição que é FA, tá? Geralmente aquele paciente que às vezes nem sabe que tem FA ou que tem uma FA que não está bem controlada, pode acabar evoluindo para um AVE isquêmico embólico. E aí, qual a artéria mais acometida no AVE isquêmico? A gente vai lembrar da artéria cerebral média. E outro ponto que a gente não pode esquecer de modo algum, pessoal, que as questões elas gostam muito. Por que é que um paciente com AVE, a gente vai fazer tomografia de crânio? Porque a gente precisa descartar AVE hemorrágico. Isso muda a nossa conduta de uma forma extraordinária. Se existe um AVE hemorrágico ali, eu vou para uma direção. Se a tomografia, na maioria das vezes, que é o que a gente encontra, ela vem normal, a gente vai para outro direcionamento, que são as condutas subsequentes, tá? Então, gente, não esqueçam. Fator de risco para AVE aterotrombótico, que é a hipertensão. Principal causa de AVE embólico, fibrilação atrial. Artéria mais acometida, a cerebral média. E o motivo da gente fazer uma TC de crânio, quando o paciente ele chega com uma clínica de AVE. É para a gente descartar o AVE hemorrágico e seguir na conduta pensando realmente no AVE isquêmico, que é o mais frequente que a gente tem. Não, são todas informações muito importantes, né, Carla? E acho que, assim, são informações que acabam caindo para a gente também, às vezes, no nosso dia a dia. A gente vai ter pacientes que vão ter suspeita de AVE. E acho que também uma coisa importante para os alunos levarem também é o tempo de indicação de trombólise. Até acho que, assim, para prática, né?
porque a gente tem que saber que entre o início dos sintomas e o início do tratamento tem que ter menos ali de 4 horas e meia, né, para a gente começar a infusão da alteplase, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado até na hora da prática mesmo, para a gente não perder essa janela aí de tratamento. Então, a gente já falou de diabetes, a gente já falou de AVE, e agora tem uma outra informação, assim, um outro tópico, que acho que é o queridinho da clínica médica, queridinho das bancas, né? E acho que também a gente se depara muito também na prática, que é a insuficiência cardíaca. O que costuma cair quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, Carla? Olha, Gil, tem alguns pontos, porque insuficiência cardíaca, assim, é um dos tópicos mais badalados em termos de estudo da cardiologia, né? Então, é uma condição que é muito estudada, que sempre sai droga nova. E aí, pensando em tratamento, as questões, elas adoram cobrar. Quais são as medicações que mudam a mortalidade? Isso quando a gente fala de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que a gente vai falar um pouquinho que quando a fração de ejeção é preservada, a história é outra e as drogas que não mudam a mortalidade. E aí, com o desenvolvimento dos estudos, o avanço do conhecimento, a gente tem cada vez mais drogas que têm sido capazes de mudar a mortalidade nessa condição, tá? E os pacientes, eles têm vivido muito mais. Mas quais são as clássicas, né, que caem na prova e a gente não pode esquecer? Beta-bloqueador, e aí não é qualquer beta-bloque, tá? A gente tem 3 em especial, metoprolol, carvedilol e bisoprolol. O IECABRA, sacubitril valsartana, também muda a mortalidade. A espironolactona, tá? E aí é importante que a gente não confunda, porque muitas vezes a questão ela coloca que são as drogas poupadoras de potássio. E isso pode estar errado porque a gente tem outros representantes. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, o ideal é a gente marcar espironolactona. E aí, a gente tem uma droga bem mais antiga, que na verdade são duas, né? A junção de hidralazina mais nitrato mostrou que muda a mortalidade, mas é pouco usada atualmente. Hoje em dia a gente tem coisa muito melhor. E aí, quando a gente fala nessa coisa muito melhor, chegam os inibidores do SGLT2, que eles foram inicialmente, né, feitos para tratar diabetes, mas eles se mostraram tão bons na proteção cardiovascular que eles também estão aqui na insuficiência cardíaca, mudam mortalidade e a gente vai usar no paciente, independente dele ter diabetes ou não. Ó, que massa! E por último, para a gente não esquecer também, a ivabradina é outra droga que muda a mortalidade. Vocês vejam, pessoal, e lembrem que quando a gente fala de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem esse mundo de droga que faz mudança realmente na vida do paciente. Mas quando a fração de ejeção é preservada, o nosso rol de drogas, né, para mudar essa história natural da doença, ela é muito menor. Antes, a gente tinha muito uso de medicações destinadas a controle dos sintomas, sejam a dispneia, seja o edema, mas o que a gente viu? Os inibidores do SGLT2, eles mostram também uma redução em hospitalização e mortalidade também para os pacientes com fração de ejeção preservada, tá? Então, atualmente, essa é a única classe que a gente tem mostrando mudança em desfecho. O restante que a gente vai usar é muito visando o controle de sintomas. Ah, boa. Então, aí, algumas medicações para a gente não esquecer, então, na hora da prova, e para a gente também levar aí para a nossa vida, para os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, não pode ficar sem, né? Para a gente garantir aí uma menor mortalidade desses pacientes. Agora, mudando um pouquinho de assunto, entrando um pouco mais na área de pneumologia das provas de clínica médica, parece que teve atualização esse ano nessa área, então, assim, pode ser um tema quente para cair nas provas, então vamos ficar de olho e pegar todas essas informações e ver um pouquinho sobre as doenças mais prevalentes. Aqui a gente começa, então, esse bloco mais uma vez com uma questão do SUS Bahia, 2023, então, assim, super recente, que traz para a gente uma mulher de 35 anos, atendida numa UBS, com uma queixa de tosse persistente e falta de ar, e estava recorrente há mais de um mês. A tosse é seca, principalmente à noite, e aí ela tem dispneia associada à sensação de chiado no peito, especialmente após esforço físico. Aí ela passa na UPA, onde foi prescrito o inalador de salbutamol.
Aí ela vem usando com frequência, com melhora parcial das crises. Não teve febre, não tem nenhuma outra doença. E durante a consulta, a paciente apresentou para a gente tosse seca também. Os sinais vitais estavam estáveis. Na ausculta, a gente tinha murmúrios vesiculares bem distribuídos, com sibilos respiratórios difusos. A ausculta cardíaca sem alterações. Então, assim, com base nesse caso clínico, a gente já tinha uma hipótese diagnóstica mais provável, né? E a gente tinha que saber quais que eram os achados esperados na espirometria dessa paciente. A gente precisava saber que os achados seriam de redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo e da relação VF1 por, né, a CVF, né? Então, assim, aqui a gente tem, então, uma questão que está trazendo para a gente alguns conceitos sobre asma, né? A gente pode até criticar um pouco aqui conduta, quando a gente fala, né, dessa inicial salbutamol, salbutamol, que é uma conduta até ultrapassada, a gente já não usa mais só ele no tratamento, quando a gente pensa no GINA, é uma conduta bem ultrapassada com as atualizações recentes. Mas nessa área, quando a gente fala de asma, quando a gente fala de pneumologia, o que a gente precisa saber, Carlinha? Bora lá, Gil. E aí, o que mais chama atenção para a gente são os critérios diagnósticos, né? Para o aluno que está fazendo prova, às vezes asma e DPOC é um pouco desesperador, porque é um assunto que tem atualização praticamente todo ano, principalmente DPOC, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas algumas coisas, elas têm permanecido e a gente precisa lembrar, né? A gente precisa ter na ponta da língua para marcar o item correto. Então, quando a gente fala de asma, o que é importante a gente lembrar, galera? Os critérios diagnósticos, quando a gente pensa na espirometria. E eles, tanto na espirometria do adulto quanto na espirometria da criança, vão ter um padrão obstrutivo e uma prova broncodilatadora positiva. Se a gente tem esse padrão obstrutivo, mas a prova broncodilatadora negativa, a gente já vai para outro diagnóstico. O que muda, então? Os valores. Quando a gente pensa em adulto, é um valor. Quando a gente pensa em criança, é outro valor. Então, bora lá. Pensando em adulto, a relação VF1-CVF, ela tem que ser menor que 75% a 80% em adultos. E eu também preciso, na prova broncodilatadora positiva, um aumento do VF1 maior que 12% e mais que 200 ml de aumento em relação ao basal. Lembra, gente, que aí eu preciso dos dois itens, o aumento do VF1 e o aumento em ml em relação ao basal. Algumas alternativas trazem ou, isso já invalida para a gente, tá? Já em crianças, a minha relação, né, o índice lá de difenol, VF1-CVF, ele tem que ser menor que 90%, então, o nosso valor mínimo, ele sobe um pouco mais, tá? Em adultos, eu tenho uma maior tolerância, mas em criança, não. Menor que 90% já é considerado um padrão obstrutivo. Em crianças, a prova broncodilatadora, a gente precisa apenas do aumento do VF1 maior que 12% do valor previsto. No adulto, a gente precisa disso, mas também do aumento de 200 ml em relação ao basal. Tranquilo até aqui? Pô, excelente. Já está com os critérios diagnósticos lembrados, quando a gente pensa em espirometria, mas sabe qual é outro ponto que cai também? Quando a gente vai avaliar se esse paciente asmático ele está bem controlado ou não. E aí, galera, a gente precisa lembrar daquelas 4 perguntas, tá? E fazer um check de sim ou não para dizer se a asma está bem controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Bora lá lembrar as 4 perguntas. Primeira delas, se nas últimas 4 semanas teve sintomas diurnos, mais de 2 vezes na semana, algum despertar noturno devido à asma, necessidade de estar usando a medicação de alívio, geralmente é o beta-2 de curtação, junto aí com, na verdade agora a gente está usando um de longação junto com corticoide, né? Mas aqui nos critérios você ainda pode encontrar a necessidade do uso da medicação de alívio. Alguns pacientes ainda fazem uso do beta-2 de curtação. E se esse uso for mais de 2 vezes na semana, também é considerado positivo. E se há alguma limitação das atividades devido à asma. Então, sintomas diurnos, despertar noturno, uso de medicação de alívio, limitação das atividades. Se a resposta é não para todos, gente, então a asma está bem controlada. Se a resposta é sim, em uma ou 2 dessas perguntas, a asma está parcialmente controlada, mas se a resposta é sim, para 3 ou para 4 perguntas, aí o negócio não está bom.
Aí está descontrolada e a gente precisa agir. E, outro ponto importante, para esses pacientes do último grupo, que a asma ela não está controlada, a gente já inicia o tratamento no step 3, tá? E a depender da resposta, eu posso descalonar e ir para o step 2, ou se a quadro agravar mais, aí a gente vai para o step 4. É isso aí, Gil. Então, a gente não vai esquecer como que a gente vai avaliar, então, esses pacientes e não vai esquecer essas 4 perguntinhas, porque também são muito importantes. Vou falar para você que, eu não formei tem muito tempo, não, mas desde que eu formei, dei alguns plantões e já peguei vários pacientes asmáticos descompensados, sabe? Mal controlados, que a gente precisou já entrar no step 3. Então, assim, gente, realmente lembrem disso, não só para a hora da prova, porque nos plantões vai aparecer para vocês também, tá bom? E a gente falou de asma, mas a gente também falou um pouquinho de DPOC, né? E assim, o que a gente precisa saber dessa doença que a gente tem, né, de diagnóstico diferencial de asma para a hora da prova? Pronto, Gil. Aqui a gente teve, pessoal, uma mudança e uma atualização muito importante, que é quando a gente vai classificar o paciente de acordo com os sintomas e com a exacerbação. E agora a gente só tem 3 classificações, A, B e E. Por quê? Porque a gente passou a ter o entendimento de que se o paciente ele é muito exacerbador, e aí o que a gente fala de muita exacerbação? 2 ou mais exacerbações moderadas, ou uma exacerbação ou mais que precisou de internação. Independentemente dos sintomas, se são muitos ou se são poucos, um paciente que exacerba muito, ele já é classificado como E. Já se ele exacerba pouco, ele vai ser A ou B. Então, isso já facilitou a nossa vida, porque eu vou dividir em 2. Exacerba muito, ele é E. Não exacerba muito, vai ser A ou B. E aí, como é que eu vou saber se é um ou outro? Eu vou olhar para os sintomas. Um paciente que exacerba pouco e tem poucos sintomas, ele é A. Um paciente que exacerba pouco, mas tem muitos sintomas, ele é B. E isso, pessoal, é útil por quê? Porque o enunciado vai falar lá para a gente, o paciente precisou de internação nos últimos 3 meses. Você já fica atento que é um paciente um paciente que ele tem DPOC, mas não exacerbou, tem poucos sintomas, é um paciente que é A. E isso faz ligação direta com o tratamento desses pacientes. E quando a gente fala, né, do tratamento da DPOC, a gente tem como grande destaque os broncodilatadores, tá? Ao contrário do corticoide, que na asma a gente tem entendido cada vez mais a importância dessa medicação, aqui em DPOC ela fica em segundo plano. E a gente vai acrescentar naqueles pacientes que têm eosinofilia, por exemplo, ou paciente que ele é perfil E, ou seja, ele exacerba muito, mas não responde à terapia com LABA e LAMA. Beleza? Boa, Carlinha. Então a gente não vai esquecer então dessa atualização. Quem está quentinha pode cair nas provas aí pelas bancas. E de DPOC eu também sei que a gente fez um bate-pronto também. Tem mais alguma outra informação que a gente precisa gravar dessas perguntinhas aí para na hora da prova? Tem sim, Gil. Algumas pouquinhas, mas que são importantes e valem os pontos. Às vezes algumas questões chegam e perguntam quais são as condutas que mudam mortalidade na DPOC? Parar de fumar, e a gente sabe que o tabagismo hoje é uma das principais causas de DPOC. Paciente que faz uso de oxigenoterapia domiciliar, e a gente lembra que tem os critérios, não basta ser DPOC para usar. Paciente que acaba fazendo cirurgia para reduzir o volume pulmonar, vocês devem lembrar, né? Aquela raio-x do paciente DPOC, tem os arcos costais retificados, aquele pulmão grandão. Então, quando há redução desse volume pulmonar através de cirurgia, também tem mudança na mortalidade. E quando o paciente ele usa ventilação não invasiva, se ele tem a apneia do sono junto com a DPOC, tá? Então, são essas 4 coisas. Parar de fumar, oxigênio em domicílio, cirurgia para reduzir o volume do pulmão e uso do VNI quando a gente tem a apneia do sono associada. Um último ponto, pessoal, que a gente também vê nas questões cobradas com DPOC, é o que fazer quando esse paciente ele exacerba, tá? E aí, quando é que a gente percebe que ele exacerba? Tem aquela piora da dispneia, tem aquela mudança do escarro. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer antibiótico, tá? Por quê? Porque os principais causadores dessa exacerbação são a moraxela, o streptococcus,
Então, tem que fazer antibiótico para cobrir essa galera. A gente faz também corticoide sistêmico, broncodilatador de curta e oxigenoterapia para manter ali uma saturação entre 88 e 92, porque a gente sabe que oxigênio demais é extremamente prejudicial para esses pacientes. Ah, boa. Agora a gente não vai mais errar, então, as questões sobre DPOC com esse bate-pronto. E a gente não podia finalizar o bloco de pneumologia sem falar de pneumonia adquirida na comunidade. E a gente sabe que são questões que costumam cair muito ainda nas provas. A gente também vê muito na prática clínica. Essa semana mesmo atendi uma paciente com pneumonia, que a gente só descobriu assim que o quadro clínico não estava muito característico, mas a gente foi descobrir pela radiografia com consolidação na base pulmonar esquerda, né? Mas assim, acho que o que a gente trouxe aqui mais foi uma coisa mais de decoreba de pneumonia que a gente precisa saber mesmo, que são os agentes etiológicos, né, isso, Carlinha? Exatamente, Gil. E eu lembro de algumas questões clássicas que trazem um quadro de um paciente com pneumonia, às vezes aquela pneumonia típica, às vezes aquela pneumonia um pouco mais estranha, diferente do que a gente lê no livro, e pergunta qual é o principal agente etiológico. E, galera, marca pneumococo sem medo, por mais que o quadro ele esteja um pouquinho diferente. Por quê? Epidemiologicamente, em termos de número, o pneumococo é o mais comum agente causador de pneumonia. Geralmente a questão ela tem lá um exemplo que o paciente acabou evoluindo com derrame pleural e pergunta qual é o agente mais comum. A gente sabe que costumeiramente o pneumococo ele não dá derrame pleural, mas ele é tão mais comum que se eu tenho um paciente com pneumonia e derrame pleural, provavelmente é o pneumococo, tá? Então, de forma geral, a gente lembra aí do Streptococcus pneumoniae como o agente mais comum da pneumonia. Agora, se o paciente ele é DPLC e você está desconfiando, ou você fez o diagnóstico de que ele exacerbou, você vai lembrar de qual agente? Aí a gente já pensa, galera, em hemófilos, tá? Já o Streptococcus aureus, aí a gente tem uma clínica e imagens bem mais graves, principalmente se o paciente ele for mais novinho, um lactente. A gente pode observar aquela pneumonia necrotizante, aquelas pneumatoceles. Então, esse é um bichinho mais perigoso no contexto de pneumonia. Quando a gente fala, pessoal, da pneumonia no paciente que tem diabetes, no paciente que é idoso, às vezes é etilista, a gente tem que lembrar da Klebsiella, aquela pneumonia do lobo pesado, tá? E por fim, mas não menos importante, quando a gente tem um paciente que já é pneumopata ou que fez uso recente de antibiótico, a gente precisa lembrar de Pseudomonas, porque essa bactéria é mais comum de estar nesse público. Boa, agora a gente não vai esquecer, então, quando a gente tem que associar aqui agente etiológico, né? Então, assim, qual paciente é típico de qual agente etiológico. E agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos trazer, assim, um assunto que ficou muito em alta pós-pandemia de Covid, que foram as questões de infectologia. Acho que a gente teve um boom dessas questões pós e durante Covid, mas agora elas têm se tornado ainda mais comuns, mas agora elas têm reduzido um pouco as questões sobre Covid e vindo outras doenças infectoparasitárias e manifestações. Então, assim, vamos ficar atento para caso caia aí em alguma dessas nossas bancas, alguma dessas questões. E para mostrar para vocês como realmente isso tem aparecido, a gente traz aqui uma questão do Revalida de 2023, em que a gente tem um paciente de 78 anos que tem um quadro demencial avançado, que ele chega na emergência com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, febre e hipotensão arterial. Aí, segundo os familiares, esse paciente ele já vinha apresentando tosse há 3 dias, um episódio compatível com broncoaspiração durante uma tentativa de alimentação por via oral. Nos últimos 2 dias, ele se tornou mais apático, não estava interagindo com os familiares, não estava aceitando alimentação. E aí, no dia de hoje, surgiu com febre, a pressão foi lá para 9/6, teve uma queda de cerca de 40 milímetros de mercúrio, né, na pressão. Então, assim, um parâmetro importante para a gente nesse momento. No exame físico, a gente via hipotensão arterial, sonolência, desidratação, mucosas descoradas, taquicardia, taquipneia e presenças de roncos difusos com estertores crepitantes na base direita.
A gente ainda assim tinha exames laboratoriais nesse caso, trazia para a gente anemia, elevação de creatinina, ureia, a ureia aumentada, né, e o lactato aumentado também, além de uma acidose metabólica e hipoxemia. Foram colhidas hemoculturas do paciente. O paciente estava monitorizado adequadamente, foi submetido a uma oferta suplementar de oxigênio e iniciado o tratamento indicado para o quadro clínico. Além da antibiótico, aí eles perguntam assim para a gente, né, que além da antibiótico terapia de espectro adequado, que outra conduta teria que ser adotada nas primeiras horas de abordagem desse paciente. Então, assim, a gente tem um paciente que ele está num choque, um choque de origem séptica, aqui nesse caso, né? Então, a gente fez a administração de antibiótico, mas como todo paciente vítima de choque, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa infundir volume para esse paciente também, né? Uma das nossas etapas aí. Então, a resposta certa desse caso seria administrar cristalóides intravenosos para o resgate volêmico do paciente. Então, aqui é uma questão de sepse, que é um assunto muito importante da infectologia, que a gente vai abordar também nesse bloco. Mas vamos começar por partes, não é isso, Carlinha? Então, vamos começar falando primeiro de um assunto importante também, que também traz, assim, aspectos da infectologia, aspectos da tosse que o paciente tinha, mas que não está muito relacionado nesse caso, que é a tuberculose. Então, assim, o que a gente precisa levar para a hora da prova em relação a esse assunto? E aí, Gil, a gente leva não só para a prova, mas também para a vida, porque infelizmente a tuberculose ela ainda é uma doença endêmica no nosso país. E aí, o paciente que ele tem tosse há mais de 3 semanas, ele é um sintomático respiratório, então eu preciso investigar para tuberculose. E se ele está com tosse há mais de 3 semanas, essa tosse é produtiva. Ele relata também para a gente que ele tem a perda de peso, a febre vespertina, a sudorese noturna. Ele está lendo o livro, né? Ele está dizendo para a gente: olha, investiga tuberculose em mim, porque eu posso estar realmente doente com essa comorbidade. E aí, como é que a gente faz essa investigação para dar esse diagnóstico? No adulto, a gente tem dois principais meios. Quando a gente fala de SUS, o mais acessível é a baciloscopia, 2 amostras, de preferência a primeira ali mesmo na unidade, para a gente não perder aquele paciente, e a segunda pode ser no dia seguinte, no primeiro escarro da manhã. Em alguns locais, a gente também tem acesso ao teste rápido molecular, tá? Que pode ser feito também. E é outra forma aí bem mais eficiente da gente conseguir o diagnóstico, mas de mais difícil acesso. E é importante a gente pedir não só a baciloscopia, mas também a cultura. Já tive casos de paciente que a baciloscopia ela deu negativa, mas na cultura veio positivo, né? E o paciente ele tinha uma clínica que chamava muita atenção. Já na criança, o diagnóstico ele é um pouco mais diferente. A gente tem alguns critérios que levam em conta, por exemplo, o estado nutricional da criança, se essa criança ela tem contato com um adulto bacilífero, se ela tem sintomas, alteração no raio-x e PPD. Então, é um diagnóstico um pouco mais difícil e específico. Geralmente, as provas vão cobrar da gente teste rápido molecular e a baciloscopia para diagnóstico no paciente adulto. E aí, às vezes não pega isso, né? Você está lá, ó, com toda a hipótese diagnóstica, vendo os sintomas, mas a própria questão pode te dizer no final que esse paciente foi diagnosticado com tuberculose. E, na verdade, perguntar qual é o tratamento básico. E isso a gente não pode esquecer. O tratamento, pessoal, ele dura 6 meses, tá? E aí, nos primeiros 2 meses, ele utiliza 4 substâncias, que é o que a gente conhece como RIPé, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E nos últimos 4 meses, a gente utiliza apenas a rifampicina e a isoniazida. Lembrando que é um tratamento oferecido, né, gratuitamente pelo SUS, que a gente não consegue comprar essas medicações. Além disso, pessoal, outro ponto muito importante, agora lembrando um pouquinho da saúde coletiva. A gente sempre precisa notificar esse caso. Mas esse caso ele só é notificado depois que eu confirmo o diagnóstico. Ao contrário de doenças como dengue e Covid, que diante da suspeita a gente já notifica, no caso de tuberculose e também de hanseníase, a gente só vai notificar depois que a gente confirmar o diagnóstico, tá? E aí a gente segue, Gil, puxando agora outras coisas, inclusive o que pode ser uma complicação da TB.
Aí uma das complicações da TB é a TB pleural, né? Que pode aparecer aí pra gente como derrame pleural nas questões, não é isso, Carlinha? Exato. Pode ser tanto uma complicação, mas também é a forma de TB extrapulmonar mais comum, né? E aí, pessoal, a gente tem que, costumeiramente, para fazer esse diagnóstico, a gente tem um ADA nesse líquido pleural maior que 40, tá? Essa é uma informação importante porque, às vezes, o enunciado só traz isso e a gente, de cara, já pensa em tuberculose pleural. E em relação agora ao derrame em si, Carlinha, a gente falou que pode ser, né, uma forma de manifestação da tuberculose, mas pode ser uma forma de manifestação de outras doenças, né, inclusive outras doenças infecto-contagiosas. Então, assim, como que isso costuma cair nas provas? O que a gente precisa ficar atento em relação a esse tema? Excelente, Gil. Inclusive, é uma das complicações mais comuns, um tópico que a gente falou agora há pouco, né, da pneumonia. E aí, como é que a gente faz a classificação do derrame pleural para saber, por exemplo, se esse derrame pleural é um exudato ou um transudato? Aí, galera, a gente vai utilizar o famigerado critérios de Light, né? Que tem 3 itens. O valor da proteína líquido pleura, barra, né, sobre a proteína sérica, tem que ser maior que 0,5. O LDH do líquido pleural dividido pelo LDH sérico maior que 0,6. Ou o LDH do líquido pleural maior que 2/3 do valor do limite superior do LDH sérico. A gente lembra, pessoal, que para caracterizar como exudato, não precisa ter todos os critérios, tá? Mas quanto mais critérios eu tiver, muito provavelmente mais exudato esse derrame ele é. E aí, a gente tem alguns exemplos. Se eu fiz realmente o diagnóstico de exudato, né? Porque 1, 2 ou os 3 critérios de Light estavam presentes. O que é que eu penso, né? O que é que me dá um derrame pleural exudativo? Aí a gente lembra do que a gente acabou de citar, infecção, e aí a gente tem a pneumonia como um grande exemplo, mas neoplasia também dá derrame exudativo, e aí a gente tem o câncer de mama como um grande exemplo, a TB pleural e TEP, tá? Em grande parte dos casos, a gente tem um derrame exudativo. Mas tem outras condições, galera, que os critérios de Light, eles não estão presentes. E aí a gente já vai pensar num derrame muito mais transudativo, num transudato. E a gente lembra principalmente de insuficiência cardíaca, de cirrose e de algum problema também renal, tá? A gente costuma ver que os critérios de Light, eles não positivam nessas 3 condições. Então a gente agora vai saber diferenciar aí com base nesses critérios se esse derrame está relacionado aí com qual tipo de etiologia. E agora, para mudar um pouquinho do assunto, continuando ainda nessa parte de infecto contagioso, mas para trazer um pouco mais, né, em relação à questão que a gente trouxe no início desse bloco, a gente sabe que sepse é um assunto que costuma cair com muita frequência nas provas. A gente precisa saber critérios diagnósticos, a gente precisa saber o SOFA, nem que a gente tenha que saber o Quick SOFA para a gente usar tanto na prática, né, quanto na hora das provas. Como que a gente faz para a gente decorar isso? O que a gente precisa levar disso para as provas? Carlinha? Oh, boa lembrança, viu, Gil? Inclusive, era, como você falou muito bem, né? O diagnóstico lá do nosso paciente, né? Aquele idosinho que broncoaspirou, evoluiu com febre, hipotensão, diminuição do nível de consciência, ele entrou ali numa sepse, né? E aí a gente tem que lembrar do SOFA, e eu entendo, né? Não dá para lembrar muito, porque a tabela é grande. O que a gente traz para vocês? Aqueles pontos que, se presentes, já representam uma variação de 2 pontos acima do que o paciente ele tem como basal. E isso já dá um direcionamento para a gente que deve estar ocorrendo ali alguma disfunção orgânica e que muito provavelmente ele tem sepse, tá? Então, quais são as alterações que, se elas estiverem presentes, o paciente ele já pontua 2 vezes e provavelmente aumenta a nossa suspeita aí de um quadro de sepse. Quando o número de plaquetas está menor que 100.000, quando esse paciente precisa usar droga vasoativa para manter a PAM, quando o Glasgow dele está diminuído entre 10 e 12, quando a gente tem uma PaO2 sobre FiO2 menor que 300, uma creatinina entre 2 e 3,4.
Então, vocês vejam que alguns critérios, eles são mais intuitivos, né? Poxa, se o paciente está usando droga vasoativa para manter uma PAM, certamente ele tem uma pontuação aí elevada. Mas outros, a gente vai precisar lembrar um pouquinho mais, né? Plaqueta menor que 100.000, Glasgow entre 10 e 12, e a gente já vai aumentando aí a nossa suspeita. Na prática é mais fácil. A gente pode simplesmente ali abrir a nossa tabelinha, abrir algum aplicativo e fazer essa contagem. Mas na prova, a gente precisa lembrar algum desses itens. E ainda puxando lá, pessoal, a questão, outra coisa que a gente precisa lembrar do contexto de sepsis é daquele pacote de primeira hora. O enunciado, ele já falou para a gente algumas coisas que foram feitas nesse pacote de primeira hora. Mas, quando a gente atende um paciente, seja resolvendo a nossa questão, seja lá no pronto-socorro, o que a gente precisa fazer? A gente vai, pessoal, colher aí culturas, né? Tanto de preferência hemocultura, se der também para fazer cultura de urina, a gente vai administrar um antibiótico de amplo espectro, e essa é uma das medidas mais importantes, com mudança, inclusive de mortalidade. A gente vai, que era o gabarito da nossa questão, né? Hidratar esse paciente, tá? Fazer uma infusão importante de cristalóide. E aí a gente teve a mudança, né? Essa infusão é até em 3 horas do início do atendimento. A gente inicia na primeira hora, mas essa infusão de 30 ml por quilo, ela pode se estender até as 3 horas do início do atendimento. Para aqueles pacientes que estão hipotensos, né? Estou começando ali a fazer a administração de fluido, a resposta não está tão boa. A gente faz vasopressor e, claro, a gente também precisa medir o nível de lactato desse paciente, porque hoje se entende que quanto maior esse nível de lactato, provavelmente maior a gravidade. Mas não esqueçam principalmente, né? Antibiótico de amplo espectro e administração de volume para ele. Boa, Carla. Então, assim, a gente já tinha ali na nossa questão alguns indícios que a gente estava lidando com o paciente de sepsis. A gente não precisava lembrar o SOFA completo, não, gente. Era saber alguns pontos principais. Então, a gente saber que, por exemplo, um paciente hipotenso, então, a gente tinha um paciente hipotenso, a gente tinha um paciente com elevação de creatinina, a gente tinha um paciente com uma escala de coma de Glasgow de 9 pontos, então, um paciente ali que está quase precisando entrar em ventilação mecânica, que não está conseguindo proteger via aérea quase, né? Um Glasgow de 9. Então, assim, a gente tem que ficar atento a esses indícios que, às vezes, são coisas, assim, que a gente pega lendo a questão, que às vezes a gente não vai lembrar o SOFA de core, mas a gente vai ver, poxa, tá sonolento, caiu Glasgow, tá hipotenso, creatinina aumentou, sabe? Então, assim, são tudo isso mostrando que tá com sepsis, e aí a gente lembrar qual que vai ser esse manejo na nossa primeira hora. Então, assim, para resolver a nossa questão, era isso que a gente precisava saber, e muito bom a gente lembrar também o que a gente faz na primeira hora com o paciente de sepsis. Lembrando também que nesse caso, provavelmente era uma sepse de foco pulmonar, né? A gente pensa no paciente com tosse, com febre, com uma frequência respiratória alta, então assim, a gente pensa nisso. Agora, mudando ainda um pouquinho de assunto de novo, a gente vai entrar num tema que talvez os alunos tenham um pouco de preconceito, um pouco de dificuldade por ser um assunto um pouco mais complexo quando a gente fala de clínica médica, que é a nefrologia, porque envolve muito de fisiologia, às vezes de cálculo, de saber muito ali do funcionamento de vários íons, dos rins e de tudo mais. Então, assim, muita coisa que a gente precisa saber, né, na hora da prova, mas costuma cair. Então, assim, a gente, para provar para vocês que cai, eu trago por aqui uma questão do Rio de Janeiro, de 2022, então super recente, em que a gente tinha um paciente de 69 anos, que ele foi submetido a uma cirurgia de urgência para correção de aneurisma abdominal. E aí, no pós-operatório, a gente tinha alguns dados de débito urinário de 350 ml em 24 horas. A ureia estava de 90, creatinina de 1,8. A densidade urinária estava de 1035, fração urinária excretada de sódio maior que 1%. E aí, a questão falava que você achava que se tratava de uma injúria pré-renal. E aí ela perguntava, com base em qual desses exames não se encaixa na sua resposta. Então, a gente tinha que saber muito de fisiologia renal para descobrir que, no caso, a fração excretada de sódio falava contra essa hipótese diagnóstica nossa. Então, assim,
Nefrologia é um tema difícil, mas a gente vai tentar descomplicar e trazer tudo que vocês precisam saber quando a gente fala de decoreba aqui para vocês. Tá bom? Então, Carlinha, vamos começar então por hipercalemia. O que a gente precisa saber? Exatamente, Gil. Que inclusive pode ser uma complicação, né? Quando a gente tem uma injúria pré-renal. E aí a gente tem que se atentar a isso, por quê? Porque é uma condição importante que pode gerar muitos prejuízos ao paciente. Então, quando a gente fala de hipercalemia, geralmente a gente tem um potássio maior que 5,5. E as causas mais comuns? Aí a gente tem a própria ira, a doença renal crônica, a acidose metabólica, aquele paciente que usa ECA e já tem uma função renal comprometida, hemólise, síndrome da lise tumoral, a vastidão de etiologias não tem fim, né? Mas o que a gente precisa, pessoal, lembrar que as provas cobram. A gente precisa lembrar que hipercalemia pode ser uma causa de arritmia. E a depender do nível de potássio, a gente vai ter algumas alterações no ECG. A gente pode observar, por exemplo, uma onda T apiculada, o achatamento da onda P, o alargamento do QRS, e aí a gente precisa agir, tá? O que a gente faz? Antes mesmo de pensar em diminuir os níveis de potássio, a gente tem que proteger aquele coração de uma possível arritmia. Então, a gente vai dar para esse paciente gluconato de cálcio, tá? E aí, o que eu estou fazendo? Diminuindo os níveis de potássio? De modo algum. Estou só tentando ali evitar uma maior complicação. E aí, depois que eu tomei essa primeira conduta, né, e meu paciente está um pouco mais protegido, é que eu vou trabalhar para reduzir os níveis séricos de potássio. E nessa redução, a gente tem medidas que realmente tiram o potássio do corpo, tá? Como a questão da furosemida, como a questão da diálise, e a gente tem medidas que fazem o potássio entrar dentro da célula. E aí isso acontece quando a gente faz uso de insulina, quando a gente nebuliza com beta-agonista. Não importa se eu vou tomar uma medida ou outra, mas nesse contexto de hipercalemia, galera, a gente precisa, depois de fazer uso do gluconato de potássio, reduzir os níveis desse íon no sangue. É importante a gente saber manejar justamente por causa dessas alterações que podem dar no eletro e as alterações cardíacas que são relativamente graves, né? Assim, uma arritmia é relativamente grave para o paciente nesse contexto. E assim, até um comentário, a gente também tem que tomar cuidado com suplementação, porque uma vez eu peguei no hospital um paciente que estava tendo hipercalemia quase iatrogênica, de tanto suplemento de potássio que ele estava tomando. Então, assim, vamos ficar atentos a esse quesito também. E a gente estava falando de hipercalemia, e uma das causas, eu acho que uma das causas mais famosas e que a gente sempre trata, é a doença renal crônica. E assim, doença renal crônica também é bem comum na prática, ainda mais quando a gente pensa, né, que está relacionada com comorbidades muito comuns, né, como pressão alta, diabetes. Então, assim, os pacientes podem evoluir para essa doença renal crônica. E costuma cair bastante nas provas, não é isso, Carlinha? Sem dúvidas, Gil. E na prova, a gente vê 2 pontos com mais frequência: critério diagnóstico e estadiamento. Então, quando a gente pensa num paciente que tem doença renal crônica, como é que esse diagnóstico ele surge? Geralmente, e pelo menos nas provas, esse paciente ele vai ter uma taxa de filtração glomerular menor que 60 por 3 meses. Por que a gente precisa desse critério do tempo? Porque o paciente ele pode ter tido um acometimento pontual. Exemplo de uma rabdomiólise importante após treinos de crossfit, aí puxando para a galera, né, que faz atividade física, e ele pode simplesmente recuperar. Então, eu preciso do critério tempo para definir DRC. E aí a gente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60 por mais de 3 meses, uma albuminúria maior que 30 miligramas por dia, também por mais de 3 meses. Pelo mesmo motivo, eu posso ter condições que está gerando uma albuminúria temporária e o paciente se recuperar. E aí, poxa, mas na verdade não foi temporário, né? Aquele paciente, ele realmente tem uma doença renal crônica, porque cumpriu um ou mais dos critérios que a gente conversou. Aí a gente precisa ver, pessoal, qual o estadiamento desse paciente, porque isso implica no tratamento. Nos estágios iniciais, por exemplo, esse paciente ele pode ser acompanhado na unidade básica de saúde, pelo médico de família, mas a partir do estágio 3B ou 4, é interessante a gente levar esse paciente para o especialista, né? Para o nefrologista.
Como é que a gente vai lembrar? A gente fixa, pessoal, o 90, tá? Porque paciente que tem uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90, ele está ali no estágio 1. Aí diminui 30. Se o paciente ele está entre 89 e 60, ele está no estágio 2. Diminui mais 30. Se ele está o estadiamento, né? Entre o 59 e o 30, ele está no estágio 3. E aí a gente lembra que se divide em 3A e 3B, 15 para cada. Mas aí agora a gente vai diminuir só mais 15. Se ele tiver entre 15 e 29, estágio 4, e menor que 15, estágio 5. Antes, a gente levava em consideração só a taxa de filtração glomerular para definir o estágio desse paciente. Mas agora a gente também acrescenta, pessoal, a albuminúria. Por quê? O paciente que ele está no estágio 2, uma taxa de filtração glomerular entre 60 e 89, e ele tem uma albuminúria entre 30 e 300, é um paciente mais tranquilo do que o paciente que está no estágio 2, mas tem uma albuminúria maior que 300, tá? Então, foi visto que a taxa de excreção de albumina, ela também é importante para a gente classificar esse paciente e determinar a conduta. E aí, pessoal, só para a gente não esquecer, tá? Vai diminuindo 30, estágio 1, 90, menos 30, 60, menos 30, 30. Para ir para o 4, diminui só 15, e no quinto, menor que 15, a gente já está lá no último estágio. Outra coisa que a gente não pode esquecer, para a gente fechar esse assunto de DRC. Alguns enunciados, eles são mais tranquilos e trazem para a gente a taxa de filtração glomerular. Outros não são tantos e pedem para a gente calcular. E aí a gente vai lembrar da gloriosa fórmula de Crocroft-Gault, que é a única que a gente consegue utilizar para calcular a taxa de filtração glomerular. As outras, a exemplo do CKD-EPI, a gente não consegue calcular, mas tem prova que exige isso da gente. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? Vai decorar mesmo. 140 menos a idade, esse resultado vezes o peso, dividido pela creatinina vezes 72. E a gente lembra que se for mulher, entendendo que tem aí uma massa muscular menor, a gente precisa multiplicar por 0,85. Muita coisa, né? Então, qualquer coisa, volta um pouquinho desse áudio, tá? Volta aí uns minutinhos, escuta na velocidade 0,5 que vai saindo. Bora lá, Gil. Deus me livre cair na prova essa fórmula, meu Deus do céu. Mas então a gente já falou das doenças mais crônicas, mas agora vamos ver o que a gente precisava saber para responder a questão. Vamos falar então de lesão renal aguda. Eu sei que acho que o ponto principal de saber de lesão renal aguda é o diagnóstico e a gente saber depois diferenciar. Então, assim, como que a gente vai fazer isso na hora da prova, Carla? Pronto, Gil. Ali, há pouco, a gente viu os critérios de diagnóstico para doença renal crônica. Quando a gente fala de injúria renal aguda, aqui a gente tem também os critérios diagnósticos próprios, né? Que pode ser um aumento na creatinina de 0,3 ou mais em 2 a 7 dias, ou pode ser um aumento de 50% nessa creatinina em 2 a 7 dias, ou uma diminuição da diurese bem expressiva, tá? Uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas. Isso, gente, algumas questões cobram, mas o que é que elas mais gostam? Aquela tabelinha que você já viu várias vezes, que diferencia uma lesão pré-renal de uma necrose tubular aguda. E a gente tem alguns critérios, como o sódio urinário, a fração excretória de sódio, que era a resposta da nossa questão, porque se a gente está pensando numa pré-renal, a fração excretória de sódio é baixa, é menor que 1%. Mas lá o nosso paciente estava com uma fração maior que 1%, né? Então, a gente tem um aumento da elevação da relação ureia-creatina no plasma, porque eu estou retendo mais scores. A minha osmolaridade urinária, ela é mais alta, porque aquela urina está concentrada, justificando também a densidade urinária mais alta. E o sedimento urinário, geralmente, a gente só tem cilindro hialino. O que é que eu te digo? O que mais cai nas questões são as características da lesão renal aguda pré-renal. Fixa essas. O que não for, geralmente é lesão renal aguda renal, né? Que o principal exemplo é necrose tubular aguda, tá? E aí, gente, depois faz uma passão pela nossa apostilinha e grava, pelo menos a do pré-renal, porque se cair na prova, é ponto garantido, tá? E aproveitando, pessoal, tanto a DRC, a doença renal crônica, às vezes ela complica, né?
o paciente não está seguindo direitinho o tratamento, o paciente às vezes tem alguma infecção. E o que acontece mais frequentemente? A injúria renal aguda, às vezes ela não evolui de uma forma tão importante. E seja na crônica, seja na aguda, geralmente o paciente ele precisa dialisar, porque ele entra num quadro de urgência. E aí, quando é que a gente vai abrir mão, né, dessa possibilidade para tentar realmente restaurar, restabelecer o paciente? Quando a gente tem uma acidose grave ou refratária, eu tentei tratar ali, não resolveu. Quando a hipercalemia é grave ou refratária, vocês vão lembrar, pela possibilidade de arritmia. Quando a hipervolemia do paciente também ela é muito importante, ou eu tentei tratar ali com a furosemida, geralmente se for um paciente anúrico, a furosemida ela não vai funcionar. Quando tem uma uremia franca, tá? Aquele paciente ele já está evoluindo com uma pericardite urêmica, com uma encefalopatia, ou quando, gente, a gente tem também, por exemplo, uma lesão renal aguda por intoxicação. Infelizmente, nem toda substância, né, que causa intoxicação, ela é dialisável, tá? Mas algumas são. O metanol, o barbitúricos, etileno-glicol, salicilatos. E aí a gente, com esse conhecimento, consegue utilizar a diálise para tentar realmente fazer uma depuração mais rápida dessas substâncias e ajudar o paciente. É bastante coisa, mas aí só para a gente lembrar um pouquinho da questão que a gente trouxe lá no início do bloco, a gente tinha que suspeitar de lesão renal aguda, né? Porque a gente tinha um paciente com débito urinário de 350 ml em 24 horas. Se a gente for pensar por hora, dá 14 ml por hora. Esse paciente ele só ia dar com um débito normal se ele pesasse menos de 28 quilos, né? Que no caso de um paciente com 69 anos, eu acho pouquíssimo provável, né? Então a gente pensaria ali numa lesão renal aguda, e aí lembrar então desses parâmetros para a gente diferenciar o que seria pré-renal ou não, tá bom? E agora, para a gente finalizar, então, aqui o nosso decor aristo, a gente vai trazer, então, aqui um bloco com alguns tópicos que fogem um pouquinho dos temas, mas que trazem alguns temas diversos que costumam cair, tá? Então, assim, a gente vai ficar atento a esses temas aqui. E a gente, para mostrar que cai de novo, a gente vai começar com uma questão, e aí no final do bloco a gente vai trazer o que a gente precisa para resolver ela. Então, a gente traz uma questão de São Paulo, 2021, em que a gente tem uma paciente assintomática que descobriu um nódulo tireoidiano. E aí a gente precisava saber que quando a gente descobre um nódulo tireoidiano, a conduta correta a se fazer é dosar o TSH e pedir um ultrassom de tireoide. Então agora, nesse bloco que a gente vai finalizar aqui o nosso programa, a gente vai falar de intoxicações, de cirrose e de nódulos tireoidianos. Então vamos começar então com as intoxicações, que a gente já estava falando um pouquinho, né, no caso da diálise de urgência, né? Então assim, vamos trazer um pouco dessas intoxicações exógenas aqui no caso, não é isso, Carlinha? Bora, Gil. E assim, um tema um pouco mais difícil, que às vezes não é tão explorado durante a nossa graduação, a depender do local que a gente está. A gente vai ver pouco na prática médica, e aí às vezes a questão aparece e a gente pode ficar meio perdido. Mas tem alguns tópicos que a gente precisa lembrar. Geralmente, a questão ela traz um quadro clínico e te faz suspeitar da provável substância, e aí ela pede o antídoto para aquela substância. Então, gente, quando a gente suspeita de uma utilização, intoxicação de opioides, geralmente pode ser aquele paciente que já tem ali um câncer em estágio final, faz uso muitas vezes de algum opioide diário para controle da dor, e pode acabar fazendo um uso exacerbado. O antídoto para opioides é o naloxone. Mas, se o uso for, por exemplo, que às vezes, infelizmente, aproveitando o tópico aí do Setembro Amarelo, né, mês de conscientização e prevenção ao suicídio, a gente vê muitos casos com o uso de paracetamol. E aí a gente tem como antídoto a N-acetilcisteína, tá? Outro também muito importante, pessoal, que a gente vê, paciente que às vezes trabalha no meio rural, tem muito contato com organofosforados, carbamatos. Um antídoto aqui que a gente precisa lembrar é a atropina, tá? Não dá para esquecer de jeito nenhum. E só para título de curiosidade, mas que na prática clínica é difícil a gente fazer isso, intoxicações, pessoal, por exemplo, por metanol, tá? Qual é o antídoto? Antes, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas existem alguns relatos,
principalmente, né, em região de interior, que o paciente que ele era intoxicado por metanol, o antídoto é o etanol, né? Então, às vezes, o paciente ele acaba fazendo uso de bebida alcoólica, né, da famigerada cachaça, com uma tentativa de reverter aí esse quadro, apesar de não ser o antídoto mais apropriado. E aí, o que a gente precisa lembrar principalmente? Opioide naloxone, organofosforado atropina, paracetamol N-acetilcisteína e ó, que a gente também não deixa passar, porque tem um uso muito importante no dia a dia, são os benzodiazepínicos, tá? A gente tem aí, principalmente, uma população idosa que faz muito uso de diazepam, alprazolam, clonazepam, e a gente tem como antídoto o flumazenil. E assim, acho que ainda mais agora que a gente está, né, finalzinho de setembro, mas setembro amarelo, provavelmente em algum momento vocês vão se deparar com algum caso em que as pessoas tomam overdose de benzodiazepínicos, já aconteceu comigo, então assim, informação que a gente precisa ter à mão, assim, para a gente saber lidar em relação a isso. E acho que de opioides é uma crescente, né, que a gente tem reparado, principalmente que a gente estava vendo muito lá fora, Estados Unidos, o abuso de opioides e o vício nessa substância já é super famoso e evidenciado, mas isso tem já se apresentado aqui no Brasil também. Eu rodei num serviço de cirurgia vascular e acho que eu não sei se vocês sabem, mas paciente que tem isquemia arterial sente muita dor. Então, assim, o tanto de paciente que a gente tinha que tinha já esse vício em opioides também era muito grande. Então, assim, o risco da gente ter uma intoxicação pelo abuso dessas substâncias também é só crescente. E óbvio que algumas dessas substâncias fazem muito mal à saúde, né? Assim, tudo em excesso faz mal à saúde, mas a gente tem um destaque aí para o paracetamol, que, além de tudo, é uma substância hepatotóxica e pode resultar aí numa hepatite medicamentosa e já puxando de gancho para nosso próximo tema, que é cirrose hepática, que costuma cair também. Não é isso, Carlinha? Exato, Gil. E cirrose hepática, né, é outro mundo, assim, bastante estudado, principalmente aí depois da era do transplante, né, que de algum modo a gente conseguiu reverter para alguns pacientes e dar mais tempo de vida nos casos de cirrose hepática, a depender da causa, né? Mas quando a gente fala nessa condição, a gente tem algumas classificações, e às vezes isso pega para a gente lembrar, né? Uma das mais comuns é a de Child-Pugh, e eu lembrei assim, porque ela tem 5 itens que a gente precisa aí lembrar para pontuar. E na época da graduação, o macete que me deram foi da palavra beata, para a gente tentar lembrar quais são os 5 critérios da classificação do Child-Pugh, tá? O B, de bilirrubina, o E, de encefalopatia hepática, o primeiro A, de ascite, o T, de tempo de protrombina, e o outro A, de albumina. A depender dos valores que o paciente lhe apresente, ou se está ausente ou presente esses critérios, ele vai pontuando. E a gente consegue colocar nesse score. Então, se a pontuação do paciente é de 5 a 6, ele entra como um Child-Pugh A. De 7 a 9, ele já vai para B. E acima de 10, um paciente mais grave, ele já é considerado Child-Pugh C. Geralmente, antes mesmo da gente fazer o score, se o paciente ele tem o diagnóstico de cirrose hepática e descompensa, ele já costuma estar no Child-Pugh B. O score dele ele costuma estar maior que 7. E já é um critério aceito para incluir ele no cadastro de transplante hepático. Então, certamente, ele não tem mais prioridade que o C, mas já se entende que esse paciente ele não está mais tão tranquilo quanto o A, e que além de compensar, eu já vou ali incluindo na lista de transplante, porque é um paciente de maior risco, né, para degringolar. Então, assim, vamos gravar esse mnemônico aí para a gente não esquecer quais são os critérios dessa classificação. E agora, para a gente conseguir resolver a nossa questão que abriu esse bloco, vamos falar um pouco de nódulo tireoidiano e qual que é a nossa conduta em relação a ele. Eu sei que a gente fez um fluxograma bonitinho de como que a gente faz, né, quando a gente se depara com um nódulo. Como que a gente vai lembrar disso na prática, Carlinha?
Bora lá, Gil, e garantir mais algumas questões, pessoal, porque geralmente é do mesmo jeitinho que a gente viu. É uma questão com enunciado curto e que pede a nossa conduta. E a conduta se repete. Diante de uma paciente, geralmente que não tem sintomas, e ela palpou aí um nódulo, a nossa primeira conduta, galera, solicitar TSH. Às vezes a gente se confunde já querendo pedir a punção desse nódulo, mas calma. Por que eu preciso saber o TSH? Porque lembra lá no início, do mesmo jeito que a gente precisa pedir TC quando tem um paciente com AVE, aqui antes de mais nada eu preciso pedir TSH, porque isso muda a minha conduta. Isso vai me dar um caminho A ou caminho B. Se esse TSH ele está reduzido, né, está diminuído, esse nódulo que a gente encontrou de forma acidental, ele pode ser um nódulo funcionante. E aí não faz sentido eu pedir PAF. Eu tenho que pedir, na verdade, uma cintilografia para saber se é um nódulo funcionante ou não. Porque se é um nódulo funcionante, né, como a gente diz, um nódulo quente, que capta muito na cintilo, eu vou só tratar. Mas se ele é um nódulo frio, que não é a causa, provavelmente, desse meu TSH estar reduzido, aí eu vou pedir um exame de imagem. Mas se eu pedir o TSH e ele veio normal, ou até mesmo elevado, eu já vou partir para o exame de imagem. Porque, a depender das características desse nódulo, às vezes é um nódulo já grandinho, maior que 1 centímetro, ou que tem alguns itens suspeitos, eu posso ir para a punção. Mas, se é um nódulo pequenininho, ali redondinho, não tem nada de suspeito, eu vou só fazer um follow-up desse paciente, eu vou só seguir, pedir para repetir exames de tempos em tempos, e a depender de como esse nódulo se comporte, é que a gente vê se vai para uma PAF ou se continua realmente só observando. E aí, pessoal, lembra que eu falei, né? Se é um nódulo suspeito ou não. E o que seria esse nódulo suspeito? Além do tamanho, geralmente maior que 1 centímetro, já faz a gente ficar um pouco mais ligado. Se esse nódulo ele tem microcalcificações, se ele é mais alto do que largo, se tem uma hipervascularização ali no centro dele, isso tudo indica para a gente que é um nódulo suspeito, que pode ter mais alguma coisa ali. E aí a gente está autorizado a fazer a PAF. Beleza? Então agora a gente não vai esquecer como que a gente trata, então, aí um nódulo de tireoide, se a gente identificou no exame físico. Gente, então era isso que a gente queria trazer para vocês em relação à clínica médica, das principais decorebas que vocês precisam levar para a hora da prova. Leiam nosso material, revisem o áudio quantas vezes forem necessário. Agradecer aqui a participação da Carlinha, explicando tudo para a gente, trazendo essas dicas importantes aí para a hora da prova. Muito obrigada. Valeu, Gil. Um prazer participar, tá? Sempre que quiser, é só chamar. E um assunto extenso, né? Muita coisa foi falada, às vezes muita coisa para ser lembrada, mas coloca na velocidade 2, galera, e vai, porque a aprovação ela vem. É isso, gente. Revejam quantas vezes forem necessárias, tirem as dúvidas, releiam e não deixem de conferir os outros episódios aí também do Decora Arista. É isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Valeu, galera.